A implantação de modelos de consultoria interna em gestão de pessoas tem enfrentado algumas dificuldades próprias desta fase, mas também tem questionado a sua real utilidade. Então, existem essas dificuldades dessa fase de adaptação, de acomodação, mas também tem questionado se existe o questionamento, né, se realmente é útil essa consultoria interna de gestão de pessoas, justamente por conta desses vícios, né, que acabam ocorrendo, essas acomodações. Uma pesquisa feita pela empresa de consultoria Roth Park sobre o papel do consultor interno, desenvolvido em 2003, trouxe algumas conclusões que a gente vai ver agora. Então, a primeira conclusão que a pesquisa trouxe, né? Grande parte dos consultores, 62%, é profissional ou gerente júnior ou pleno. Seus serviços são oferecidos sem que tenha havido mudança em efetivos, competências ou modo de trabalhar. Nosso comentário é que os clientes pedem por mais maturidade e experiência e que isso afeta a credibilidade do consultor e do modelo. Ou seja, a maior parte dos consultores acaba vindo, né, ou é um profissional da área que não tem um cargo de gestão ainda, ou é um gerente júnior, ou um gerente pleno. Não é um gerente sênior que se transforma no consultor, ou seja, ele não tem tanta experiência na área de gestão de pessoas, né? E não muda muito as suas competências ou o modo como ele trabalha, porque ele vem de dentro da empresa, né? Então, essa é um dos pontos aí levantados pela pesquisa. O outro é o fato de não haver suficiente clareza quanto a seu papel e leva-os muitas vezes a ser apenas um braço operacional do cliente e a cuidar das transações processualísticas, ou seja, ele entra aquilo que a gente discutiu, né? Ele é um operador de RH dentro da área. Ele não vai executar o papel de consultor, né? Ver o que tem que ser melhorado com relação à gestão de pessoas e orientar o gestor a fazer isso, né? O relacionamento com o cliente sofre de problemas de comunicação, reações emocionais ou de política. Parece-nos que o consultor sente-se na posição do marisco entre o mar e a pedra, sempre que lhe falta suporte ou, por outro lado, como peão, quando se submete a jogos de poder. O que significa isso, né? Ou seja, o relacionamento com o cliente sofre problemas de comunicação e reações emocionais ou de política. Quando tem um problema que envolve alguma reação emocional ou algum problema de comunicação, né, ou política interna da empresa, o consultor fica sendo jogado de lá para cá, né? Ele se depara com as regras e com o que tem que ser feito, com a pressão que às vezes o gestor da área proporciona sobre ele, sobre o trabalho dele, e a real posição que ele tem que ter, né? Como não tem essa clareza de papéis, como dito anteriormente, né? Como não fica claro, ele também sofrendo problema de comunicação e reações emocionais, ele fica entre a cruz e a espada, né? Ele fica sendo jogado de um lado para o outro e não se define, não se posiciona, né? Não toma uma posição firme. Outro ponto abordado na pesquisa, levantado, né, foi que os consultores são muito rápidos em diagnosticar superficial e unilateralmente as necessidades do cliente, e falta-lhes isenção. Isso leva à perda de imagem
e a preferência pelo uso de consultores externos. Então, o que acontece? Nessa pesquisa mostrou que o consultor interno ele faz esse diagnóstico do problema da área muito superficialmente e olhando só por um lado, né? Às vezes só pelo lado do gestor, não pelo lado da equipe, não pelo lado da empresa. Ele não faz uma análise global, porque o consultor ele tem que fazer toda uma análise global, o que a empresa necessita, como o gestor proporciona aquilo na equipe dele e o que tem que ser mexido na equipe, né? Os elementos da equipe, o que tem que acontecer com eles com relação à gestão de pessoas, né? Treinamento, avaliação, se alguém tem que ser desligado, se alguém novo tem que ser admitido, e trazer essa visão para o gestor da área, né? E daí ele não se isenta dessa visão unilateral e acaba tomando medidas muito superficiais. E daí, como não tem uma ação profunda, não traz um resultado adequado, a empresa acaba optando por um consultor externo ao invés de usar o consultor interno. Quando se analisa a realidade da equipe cliente, também se verifica falta de preparação desta para lidar com a consultoria, o que exigiria mudança de cultura, mudança cultural. Então, o que acontece? A equipe também não é preparada para receber esse consultor interno. Quando o RH começa a trabalhar como consultor interno, tem que ter toda uma preparação das áreas para que as áreas não tenham aquela visão que tinham, né, do RH como executor das funções de RH, e um entendimento que ele está ali para orientação e para correção de problemas com relação à gestão de pessoas daquela equipe, né? Então precisa se trabalhar a mudança cultural quando a gente trabalha consultoria dentro da empresa, consultoria de RH especificamente, mas qualquer consultoria, né, precisa de um trabalho de mudança cultural, tá? Outro ponto que levanta a pesquisa os programas de desenvolvimento de consultores deveriam oferecer-lhes apoio de mentores, aprendizagem com outros consultores e envolvimento em projetos com consultores externos. Então, o que trouxe a pesquisa de informação é que os clientes acham que esses consultores eles tinham que ter um melhor desenvolvimento, um melhor preparo, que eles pudessem acompanhar consultores externos para aprender com eles, né, para ter esse olhar de não unilateralidade, para analisar a empresa de uma maneira mais ampla, para a equipe, né, de uma maneira mais ampla, olhando as necessidades reais da empresa, o que tem que ser alterado no comportamento do gestor, no comportamento da equipe, na cultura de ambos, na cultura da empresa, né? Isso ajudaria muito o desenvolvimento do consultor interno, trazendo essa visão, né, do consultor externo, que tem um posicionamento diferente, porque não tem esse vínculo com a empresa, ele não tem vínculo com as pessoas internamente, não fica com medo, né, de aonde eu vou mexer, com quem eu vou mexer, aquela história das políticas, né? Tudo isso fragiliza muito o consultor interno. Então, se ele tivesse um preparo e passasse por uma aprendizagem dentro de projetos com consultores externos, isso seria muito bom. A consultoria interna não esgota, no entanto, as alternativas de suporte oferecidas ao gestor de pessoas. Então, mesmo tendo uma consultoria interna, nota-se que não são esgotadas, né, todas as alternativas de suporte que podem ser oferecidas ao gestor de pessoas, ao gestor da equipe que fará a gestão de pessoas, né? Então, são pontos críticos, né? É uma visão crítica com relação à consultoria interna, o que ela precisa melhorar. Pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Como eu disse, né, me deem um feedback com relação a isso.
com relação à aula. Estou voltando aqui, pronto, voltei. Me deem um feedback, como foi, como que está a minha articulação, se entenderam, tá ok? Se ficar fácil de entender assim, claro que isso não substitui o presencial, é uma maneira paliativa, é uma medida alternativa nesse momento de crise, para que vocês não percam o conteúdo, tá ok? Prometo nos outros vídeos tentar fazer melhor, né? Falar melhor, gaguejar menos, ficar com menos, pensando menos. E me perdoem qualquer barulho externo, mas não dá para controlar. Eu comecei esse vídeo várias vezes, sempre acontecia alguma coisa, ou eu engasgava, ou minha assistente Google entrava falando, né? Agora no final, não sei se deu para ouvir, mas o barulho da rua, né? Tô gravando de madrugada porque é o único horário mais calmo. Começo a entender um pouco os youtubers que não tem estúdio, né? Que gravam em casa, que gravam na madrugada, que é o melhor horário, um horário mais tranquilo pra gente fazer isso, tá ok? E como dizem, né? Tá focando, né? Tá joia? Brincadeiras à parte, espero que eu tenha atingido o objetivo e tenha passado aí informação para vocês, tá ok? Até a próxima aula, um grande abraço, espero que a gente possa retornar logo às nossas aulas presenciais. Até mais, abração!